Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, não sei qual momento que você está vendo este vídeo, passando aqui para glorificar a Deus e deixar aqui algumas dicas de pregador para pregadores, visto que hoje nós temos muitos pregadores. Vou ser um pouco crítico aqui, porém responsável. Há muitos pregadores sem mensagem, pregadores vazios. Não estou aqui criticando, mas estou dizendo da nossa atualidade. Hoje já estamos em pleno século XXI. Muitas são as informações, a área da tecnologia, e quando muitas pessoas assumem o púlpito para transmitir a palavra, ele lê o texto em Lucas, um exemplo, capítulo 1, verso 37, e ele passa em Gênesis, em Obadias, Zacarias, ele passa em toda a Bíblia, fala de tudo, fala dele, mas não traz uma mensagem para o povo. Provérbios 29, 18 diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então é sempre bom a gente ler, atentar e estar cada dia desejoso pelas Escrituras. Eu desejo aqui, em poucos minutos, deixar algumas dicas que ajudarão pregadores que pregarão a mensagem do Evangelho para gerar vidas, para ganhar almas, para glorificar o nome de Jesus. E ressalto mais uma vez uma das coisas que tem acontecido na nossa atualidade, onde muitos têm se levantado e têm procurado se propagar em cima do Evangelho. E toda vez que isso acontece, eu costumo dizer que isso não é evangelho, é Babel. Porque toda autopromoção que o homem tenta diante de Deus se chama Babel, confusão, é vanglória e não permanece, não permanece. Mas vamos lá para o que interessa. Um exemplo que a minha irmã foi convidada para ministrar e a pessoa que o convidou deu a ele um tema, Lucas 1:37. Já há várias mensagens, já há várias explicações, desse texto, e que devemos ter a indispensável Bíblia Sagrada. Estou usando aqui a Bíblia Scofield, uma Bíblia muito boa para meditação, estudo da Palavra de Deus. Recomendo que o irmão ou a irmã, se tiver condições, adquira e terá melhor proveito na sua busca, na sua jornada como amante da Palavra de Deus. E aí o texto diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então nós temos aqui uma palavra vinda da parte de Deus, expressada pelo anjo Gabriel, que vai falar com Maria. O cenário aí também interessante. O irmão ou a irmã entender que há 400 anos que há um silêncio que é chamado período interbíblico. Israel volta do cativeiro, reconstrói a cidade e muita coisa se mudou. Os impérios, no caso Babilônia, os do Medo e Persa, saíram, deixaram as suas marcas. Aí vem a Grécia com Alexandre o Grande e Israel, o povo de Deus, vai perdendo
a sua identidade, muitas coisas vão se alterando, muitas coisas vão mudando. E dentro desse contexto, desse cenário, Deus não fala, é o período de silêncio, tanto é que na nossa Bíblia tem aquela página em branca. E é nesse contexto que Deus agora começa a mover o céu, através dos mensageiros, dos seus anjos, anunciando, primeiro a casa de Zacarias, que ele teria um filho, e agora ele vem anunciar o nascimento do Messias, aquele que a profecia de Gênesis 3,15 está dizendo, a semente da mulher. Agora chegou o momento dela nascer. E aí o anjo vai declarar para Maria o seu propósito, os versos de número 28, 29, 30 ao 33, vai falar da origem e que este ventre vai conceber, e conceberás um filho e lhe porás o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Então agora Deus começa a falar, e Deus começa a interagir. Também o irmão, a irmã, deve ter um caderno para fazer as suas anotações. Eu fiz algumas anotações aqui e vou ser breve para o vídeo não ficar extenso. Vamos lá. Então, anotei aqui umas referências. E Lucas 1,37. E você pode abordar aí um tema. Deus, o Espírito Santo vai lhe dar um tema. Deus de promessa, Deus de aliança, Deus do impossível. Essas são algumas sugestões. E o que eu vejo nessa palavra agora, por isso que precisa ler, entender o contexto. E agora nós vamos para uma introdução. A mensagem ela deve ter começo, meio e final. Aqui é um esqueleto, né? Ó. Texto, tema, ainda vou pôr, introdução. E aqui é um rascunho. Um rascunho onde cada um tem a sua particularidade. Comentário bíblico também é muito bom. O irmão ou a irmã ter e ter acesso. Tá bom? Mais à frente eu vou estar divulgando um aplicativo ótimo que tem Bíblia, comentário, tudo que você precisar, cada versículo nas línguas originais do que a Bíblia foi escrita, grego, hebraico. Muito bom. Vamos lá. Introdução. Aqui no verso Lucas 1,37, dizendo que para Deus nada é impossível, aqui eu vejo o primeiro ponto, que não há espaço para se duvidar. Não há espaço para se duvidar de Deus e de suas promessas. Outro ponto que nós vemos aqui é que não há causa ou palavra difícil ou impossível para Deus. Outra coisa que nós devemos aqui reafirmar como verdade é que não existe absolutamente nada impossível para Deus. É isso que a palavra está declarando para nós. E tudo que Ele, Deus, quer fazer ou fala, Ele faz. Esse é o nosso Deus. Em Gênesis 18,14, vai nos remeter a uma pergunta que Deus fez para Abraão e Sara. Haveria alguma coisa demasiado difícil para Deus? Ponto de interrogação. Haveria alguma coisa que Deus não pode fazer? O que é que Deus não pode fazer ou realizar? E qual causa que ele entrou e não deu jeito? Então você traz o ouvinte, traz
as pessoas que estão no culto para meditar o que Deus não pode fazer, que causa que ele entre e não dá jeito. Aplicando Lucas 1:37, Gênesis 18:14, que faz parte de um contexto do Deus de aliança, o Deus do impossível, o Deus de promessa. São sugestões de tema. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir o que ele disse ao seu respeito. Aí o primeiro ponto que eu observei aqui, como eu disse para os irmãos no começo, em contexto de 400 anos de silêncio, muitos inimigos, Israel é um povo que sempre teve inimigos. Aliás, a fé é um desafio que há inimigos de dia e de noite, por isso a necessidade de vigilância, de revestimento, de busca do Senhor, para que possamos estar blindados, protegidos e guardados pelo Senhor. E aqui nesse ponto eu vejo em Lucas 1:37, Deus vedando, tapando a boca dos adversários, porque desde Isaías ou desde Gênesis, o Messias, ele vem sendo prometido, ele vem sendo esperado, e alguns desanimaram, alguns deixaram de crer, duvidaram da promessa. Os inimigos, aproveitando esse ensejo, lançam as suas palavras, as suas heresias, as suas artimanhas, mas agora vem Deus, em Lucas 1:37, dizendo que isso vai acontecer, que o menino vai ser gerado, porque para Deus nada é impossível. Isso aqui é uma resposta de Deus na terra, o céu respondendo à terra. Então eu vejo Deus vedando, tapando a boca dos adversários, manifestando a sua verdade, a sua fidelidade para com os homens. Quais homens? Os chamados e escolhidos, os que aguardam a sua misericórdia, a sua palavra, que é viva e eficaz. Esse é um ponto que o irmão vai desenvolver. Segundo ponto da mensagem: tudo pode passar. Lembra daquele louvor? Tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Em Lucas 1 e o verso 36, que antecede esse verso, o anjo vai dizer: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Você lembra do que eu acabei de falar agora, o primeiro ponto? Então, o texto está dizendo aqui que as pessoas, os conhecidos de Isabel, falava, quando se referia a ela, falava do seu opróbrio, porque não ter filho era a maior vergonha, era o opróbrio dela. E ela vai testificar no verso 25, quando ela concebeu: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Aí o anjo está testificando aqui, olha que coisa tremenda, por isso que tem que ler com atenção. Eis que a tua prima Isabel concebeu um filho. Lê aqui de novo. O anjo está dizendo que ela concebeu. Só que é o 6º mês. Ainda faltam 3. Mas o texto está dizendo, o anjo está falando para Maria, está testemunhando para Maria, que a Isabel, na sua velhice, concebeu o que Deus vai gerar, ou que Deus está gerando no ventre de Isabel. Não vai morrer, não tem acesso para o inimigo, ninguém vai atrapalhar. E aí o verso 37, porque para Deus nada é impossível. Sabe?
Aqui é o testemunho do poder de Deus e as suas promessas. A palavra de Deus, quando liberada por Deus a nós, ela gera mudança, transformação de vida e de caráter. E este é o verdadeiro evangelho apresentado pelas Escrituras. Este é o verdadeiro evangelho. O terceiro ponto é: Deus sabe e Deus conhece os que vão acreditar, crer, tomar posse, reagir, interagir com o céu. Deus sabe. O quarto e último ponto é que Deus conhece e sabe quem vai até ouvir com os ouvidos, vai até ouvir a mensagem, mas não acredita em seu coração e duvida da promessa. E aí você aplica. Qual grupo você faz parte? Dos que acreditam ou dos que duvidam de Deus e de suas promessas? E você faz esse apelo dentro do texto, dentro da sua abordagem. Dos que duvidam de Deus e de suas promessas, hoje você pode fazer parte de um destes dois grupos. Qual é a sua escolha? De que lado você está? A escolha é exclusivamente sua. O exemplo de grupos, de pessoas da mesma casa, que ouviram a mesma promessa, e um creu e outro duvidou, é Abraão e Sara. Sara duvidou, Sara deu risada, Gênesis 18. Sara riu quando ouviu dizer que ela geraria Isaac. Mas Abraão creu. Zacarias duvidou da promessa. O anjo falou com ele, o anjo se manifestou para ele, respondeu à oração dele, se colocou do lado direito do altar do incenso, nos versos anteriores de Lucas 1. Mas ele duvidou. Isabel acreditou. Ela tomou posse. E Maria também, quando ela ouviu, ela recebeu. O verso 38, olha que tremendo a interação daqueles que fazem parte do grupo daqueles que acreditam. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E aí a conclusão, você pode colocar algum testemunho, ou um louvor, ou algo que venha a calhar, que o Espírito de Deus lhe conceder. E eu coloquei aqui uma sugestão: bem-aventurado os que confia, como Abraão. Ele creu ainda que não via, e a sua fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Queres ser um bem-aventurado? Creia em Deus e em suas promessas, porque para Deus nada é impossível. No final da sua mensagem, faça um apelo, convide as pessoas em relação àquilo que você pregou, para que haja uma interação com a mensagem pregada. Faça a oração da fé, deixe o Espírito Santo de Deus te usar e pregue a genuína e poderosa, verdadeira palavra de Deus às pessoas e deixa que o nome de Jesus, através da sua vida, venha a ser glorificado. Espero ter ajudado. Estaremos aí com mais conteúdo. Esteja aí se inscrevendo no canal, dando o seu like, compartilhando
esta palavra com mais pessoas e que Deus, em Cristo Jesus, o abençoe. Amém? Fique com Deus. A paz do Senhor.